A paz de Deus com todos os irmãos, eu sou o irmão Fábio e mais uma vez gostaria de falar um pouquinho das coisas de Deus. Irmãos, a palavra de hoje, glória a Deus, está em 2 Reis, aleluia, capítulo 1. O título diz: Moabe, aleluia, revolta-se contra Israel e Azarias adoece. Glória ao nome do Senhor. Quero ler com a ajuda de Deus e a guia do bom espírito. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel, glória a Deus, e caiu a Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu, e enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-zebu, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor, aleluia, disse a Elias, Tesbita, levanta-te, sobe para te encontrar com os mensageiros do rei em Samaria e diz-lhes, pergunta, não há Deus em Israel para irdes consultar Baal-zebu, Deus de Ecrom? Por isso assim diz o Senhor, da cama a que subiste não descerá, mas sem faltar morrerás então. Elias partiu, glória a Deus, e os mensageiros voltaram para ele, e eles disse que o rei perguntou, por que voltastes? E eles disseram, um homem nos saiu ao encontro e nos disse, ide voltai ao rei que vos mandou, e dissesse-lhe assim, diz ao Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandasse consultar Baal-zebu, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subistes não descerá, mas sem morrerás. Ele disse, qual era o traje do homem que ao encontro falou essas palavras? E eles lhe disseram, era um homem vestido com os lombos ungidos de um cinto de couro. Então disse, é Elias, o Tesbita. Glória a Deus. Então lhe enviou um capitão, e 50 soldados subiram para, glória a Deus, aleluia, e viram Elias assentado num cume, e disseram, homem de Deus, o rei diz que desça. E Elias respondeu, e disse ao capitão de 50, se, pois eu sou o homem de Deus, que desça fogo do céu e te consuma, e ti e aos teus 50. Então o fogo do céu desceu e consumiu ele os 50. E tornou a enviastes outro capitão com 50, com os seus 50. Este lhe falou, disse, homem de Deus, assim diz o rei, desça depressa. E respondeu Elias e disse-lhe, se eu sou homem de Deus, que o fogo do céu desça e consuma a ti e os teus 50. Então o fogo de Deus desceu e consumiu ele e os 50. Glória a Deus. Somente esses versos, irmãos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus, Santo Deus. Irmãos, palavra de Deus bem conhecida. Glória a Deus. E é uma passagem que o Senhor mandou nessa manhã. Aleluia, glória a Deus. Que está bem atual com as coisas que estão acontecendo dentro do nosso país. Glória a Deus, da nossa pátria. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Passagem, aleluia, aleluia, que com a morte do rei Acabe, glória a Deus, aleluia, a pátria estava meio que bagunçada, aleluia, estava saindo um pouco do eixo, já ainda na presença do rei Acabe quando ele era vivo, devido a várias escolhas, glória a Deus. E Moabe, aleluia, com sua morte, aleluia, Moabe se revoltou contra Israel. Glória a Deus. É ali no meio daquele caos que estava vivendo, aleluia, Israel, aleluia, glória a Deus. Seu filho, o rei Acasias, aleluia, glória a Deus, cuja representava o povo de Deus, representava a bandeira de Israel, aleluia, aquele que foi, aleluia, forjado pelo sangue de homens e mulheres de Deus.
Israel vivia, aleluia, momentos, aleluia, de queda. Israel vivia, aleluia, momentos de desobediência. Aleluia. Havia uma rainha, aleluia, que governava naqueles dias no poder. Só que ela era governada pelas trevas. Não tinha nada com as coisas de Deus. Pelo contrário, os profetas, aleluia, que se levantavam com a palavra da verdade e da justiça, ou eram presos, mortos, aleluia, glória a Deus. Mandava prender, mandava soltar, batia, espancava, fazia tudo, glória a Deus, por causa da desobediência do rei Acabe, aonde o profeta falou: não é da minha vontade esse casamento, glória a Deus, e ele se casou. O reino estava passando por um momento, aleluia, de instabilidade, momento de fragilidade, um momento de divisão, aleluia, glória a Deus, muita coisa acontecendo. E aí se levanta, glória a Deus, o rei, aleluia, o filho de Acabe, aleluia, o rei Acasias, aleluia, glória a Deus, que já começa o seu reinado caído. Glória ao nome do Senhor. Por escutar ali muitas vezes ali tem a influência da sua mãe. Glória a Deus. Aleluia. Já começa, aleluia, o seu mandado, ouvindo vozes estranhas, sendo induzido, aleluia, glória a Deus, muitas vezes as coisas contrárias, as coisas, aleluia, que não são de Deus, a ídolos, aleluia, como o rei Baal, aleluia. Irmão, sempre vai ser mais fácil, aleluia, se prostrar, aleluia, na frente, glória a Deus, de ídolos de madeira, de pedra, ídolos caídos, que não tem a verdade com eles, pois a verdade corrige, a verdade ela transforma, a verdade ela liberta, glória a Deus. Então, aquele que está caído no pecado, glória a Deus, não quer transformação, ele quer viver, aleluia, de modo, aleluia, que ele encontre algum rei, algum Deus, algum mandato que se enquadre dentro, aleluia, da possibilidade dele andar do jeito que ele está. Mas ele esqueceu que ele foi levantado como rei de Israel, a terra prometida do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Bastante comunhão nessa palavra, irmãos. Glória ao nome do Senhor, aleluia, Jesus. Aleluia. Então, aleluia, o rei cai da sacada do palácio e fica bastante enfermo. Glória a Deus. Irmãos, quando acontece alguma coisa, aleluia, um acidente, alguma coisa com o nosso servo de Deus, aleluia, o que nós fazemos? Nós depositamos toda a nossa fé, aleluia, toda a nossa confiança no Senhor. Glória a Deus, mas não foi o que o rei fez. O rei nem lembrou, aleluia, que ele estava na terra prometida, que ele estava na terra, aleluia, de um Deus vivo, de um Deus, aleluia, que estava com o seu povo há milhares e milhares de anos. Glória a Deus. E qual foi a sua próxima ação? Ele determinou, aleluia, que mandasse, aleluia, mensageiros para a cidade de Ecrom, para que fosse consultado Baal-zebu, aleluia, glória a Deus, a respeito da sua recuperação. Glória ao nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Mas, irmãos, aleluia, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus, aleluia, aleluia, Espírito Santo nunca vão ficar por parte, eles sempre vão chegar primeiro, aleluia. Mandou, aleluia, o profeta Elias ir lá, aleluia, interceptar, aleluia, os mensageiros e falar, indagou, onde vocês vão? Glória a Deus. Não, nós vamos, não, escuta, por acaso não tem Deus em Israel? Porque vocês têm que consultar o Deus Baal de Ecrom? E por causa disso fala para o rei, aleluia, volta daqui e fala para o rei, a cama que ele subiste não mais descerá, só vai sair de lá através da morte. Glória a Deus. Então os mensageiros voltaram, aleluia, chegaram diante do rei e falaram, Senhor, aleluia, nós estávamos indo, mas apareceu um homem, aleluia, glória a Deus, com uma capa de couro, de animal nas costas, glória a Deus.
O rei já deduziu, é Elias, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, aleluia, glória a Deus. Em nossos momentos mais difíceis, irmãos, glória a Deus, o que nós entregamos à nossa vida, glória a Deus. O Senhor, por misericórdia, glória a Deus, deixou ali, aleluia, que o rei tivesse ainda um momento, aleluia, glória a Deus, de lucidez, aleluia, entendesse ali o propósito de Deus na vida dele, se arrependesse, glória ao nome do Senhor, e pedisse por misericórdia, glória a Deus. Mas qual foi a ação que o rei determinou, aleluia, que se usasse a violência, glória a Deus. O rei determinou, aleluia, que fosse mandado um oficial, aleluia, com 50 soldados, irmão, glória a Deus, para que trouxesse, aleluia, o profeta Elias à força diante da sua presença, glória a Deus, aleluia. Então nós devemos tomar muito cuidado, irmãos, nos nossos momentos de mais tristeza, glória a Deus, porque o que nós estamos procurando nos momentos difíceis da nossa vida? Tem gente procurando as coisas, depositando em horóscopo, jogo de tarô, em cartas, muitos estão esperando em homens, aleluia, outros estão esperando em costumes, ou aleluia, estão esperando dentro de um pecado, através das coisas do mundo, mergulham de cabeça nas coisas que não tem nada com o Senhor, aleluia. Por fraqueza, aleluia, e falta de compreensão das coisas de Deus. Glória a Deus, santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então, neste momento, glória a Deus, o Senhor, aleluia, respondeu, aleluia, aquilo que o rei havia pedido que fosse Baal entregá-lo para ele. Aleluia, e foi levado até ele um decreto. Um rei, aleluia, que era acostumado, aleluia, de fazer leis, de fazer decretos, recebe um decreto, porque nenhum poder, aleluia, debaixo do céu, no céu, aleluia, é maior do que o poder do nosso Deus. Aleluia, todo o poder existente fica abaixo do poder de Deus. E Deus mandou um decreto para o rei, aleluia, a cama que tu subistes não mais descerá, pois vai encontrar com a morte. Aleluia, Jesus. Nessa hora, irmãos, aleluia, não tem riqueza, não tem influência, não tem cargo, você pode ser o CEO, você pode ser, aleluia, o presidente de uma república, você pode ser um rei, aleluia, você pode ser o que for, aleluia. Mas se o Rei dos céus determina, aleluia, se cumpre nessa terra. Aleluia, Jesus. E o rei agora estava com aquele decreto, glória a Deus. Mais uma vez, aleluia, Deus querendo ver a atitude dele. Deus querendo conhecer, aleluia, o seu coração, que se ele pudesse mudar, aleluia, e tivesse ali, aleluia, a humildade de pedir pela misericórdia do Senhor. Mas não, ele agiu, aleluia, através da violência, glória a Deus, através, aleluia, muitas vezes, aleluia, sendo manipulado por sua mãe, a rainha Jezebel, que não tinha nada com as coisas de Deus, aleluia, Jesus. E ali, o oficial pegou 50 soldados e foi, encontrou o profeta, aleluia, num morro, sentado no alto de um morro, e falou: servo de Deus, homem de Deus, o rei manda que você desça agora e vá na sua presença, aleluia. E o profeta de Deus, cheio do Espírito, irmãos, aleluia, cheio da confirmação de Deus, aleluia, carregado, aleluia, com o poder da unção, aleluia, porque, aleluia, não tem como uma pessoa que vive em Deus, aleluia, não seja transformada, aleluia, não seja, glória ao nome do Senhor, sabedora do que elas têm nas mãos e no seu coração. Falou, olhou para o céu e disse: se eu sou homem de Deus, que o fogo do céu caia e consuma você e os 50. E o que você acha que aconteceu, irmãos? Glória a Deus, aleluia, desceu fogo do céu,
Mas eu não estou falando de qualquer tipo de fogo, irmãos, glória a Deus. Desceu o fogo, aleluia, consumidor. O fogo do céu, aleluia, desceu e consumiu instantaneamente aquele oficial, aleluia, e os 50 soldados, sobrando apenas no chão o fogo, uma brasa, glória a Deus, sobrando apenas no chão uma sombra, aleluia, de fogo, não deixando nenhum tipo de vestígios, que ali, em um segundo atrás, havia homens, aleluia. Haviam, aleluia, 51 homens, aleluia, 50 soldados e um oficial. E aí o rei viu que estava demorando, ninguém chegava com sua resposta, enviou mais um oficial com 50 soldados. Aleluia, chegou lá, aconteceu a mesma coisa. Aleluia, homem de Deus, em nome do rei, desça daí agora e se apresente na sua presença. E assim Elias repetiu o que tinha feito antes. Olhou ao céu e disse, aleluia, se eu sou homem de Deus, que desça fogo dos céus e consuma você e os seus soldados. E assim novamente, aleluia, mais 51 homens foram consumidos instantaneamente pelo fogo direto do trono de Deus, aleluia, o fogo, aleluia, consumidor, aleluia, e que através dessa palavra, irmãos, esse fogo desça na sua vida agora, aleluia, e consuma, aleluia, todo o espírito maligno, aleluia, que te assolam nos dias de hoje, glória a Deus. Toda a sua arrogância, aleluia, a sua desobediência, a sua falta de fé, que seja tudo, aleluia, incinerado no nome do Senhor, glória a Deus. Que desça fogo da misericórdia, aleluia, dentro do seu coração, para que você possa entender, aleluia, que tudo que está passando, aleluia, nesta vida, do acordar ao deitar, faz parte, aleluia, de uma coisa que está escrito no livro da vida, aleluia. Esse roteiro já está feito, já está programado, está acontecendo agora, irmão. Glória a Deus. Aleluia. E aí, mais uma vez, morreram mais homens, aleluia, por causa, aleluia, da desobediência, aleluia, de um rei, aleluia. Homens morreram leal, aleluia, a um rei caído, a um ideal ultrapassado. Glória ao nome do Senhor. E quantos de nós nos dias de hoje, o que nós estamos vendo principalmente aqui no Brasil, aleluia, com uma piada de um julgamento, aleluia, aleluia, de pessoas, aleluia, que estavam vendendo pipoca, aleluia, que foram presos, aleluia, por autogolpistas, glória a Deus, enquanto, aleluia, membros do PCC, aleluia, com quilos e quilos de droga, saem pela porta da frente das delegacias, aleluia, juízes, aleluia, que se auto-intitulam, aleluia, a sua majestade, o seu, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. Você está entendendo, irmãos, essa palavra, glória a Deus, sendo induzido, aleluia, muitas vezes por uma mídia comprada, aleluia, por uma rede social mentirosa, que age profundamente, aleluia, para te afastar das coisas de Deus. Acorda, povo de Deus, acorda, gente, glória ao nome do Senhor, ainda dá tempo, aleluia, de você tirar dos seus olhos essa máscara, glória a Deus, e ser como esse último, aleluia, oficial, que o rei mandou o terceiro oficial com mais 50 soldados. Glória a Deus, mas esse oficial tinha Deus dentro do coração, ele entendeu, aleluia, chegou lá, caiu de joelhos e falou, aleluia, homem de Deus, aleluia, tenha misericórdia da minha alma, tenha misericórdia dos meus homens, glória a Deus. Deu para entender a diferença, irmãos, glória a Deus. E o anjo, aleluia, ao lado, aleluia, do profeta falou, pode ir com ele, você vai estar seguro. E assim fez o profeta Elias, aleluia, entrando dentro daquele, aleluia, palácio real novamente, e aonde, aleluia, o rei já tinha sido decretado, aleluia.
pelo seu próprio coração não tinha como ser revogado o decreto. Glória a Deus. Não teve a humildade de reconhecer, aleluia, o Senhor em Elias, de se ajoelhar e pedir misericórdia, glória a Deus, pela sua cura, aleluia. Então, aleluia, o profeta falou diante do rei, aleluia. Porque você não procurou Deus, aleluia, em Israel, foi procurar o Deus Baal, aleluia, do rei de Ecrom, glória a Deus. A cama que levantaste não mais sairá dela, glória a Deus. Irmãos, por essa palavra, que cama nós estamos deitados, que não conseguimos, aleluia, enxergar o Senhor. Que cama estamos vivendo, que tipo de enfermidade, aleluia, que nos prende às coisas do mundo, aleluia. Que tipo, aleluia, glória a Deus, aleluia, de espírito que está te tomando, que você está nas últimas, aleluia, que você está dentro, aleluia, de uma ladeira, aleluia, aonde não tem mais como frear, aleluia, e mesmo assim, durante a descida, você não aprende, aleluia, a ter pelo menos a humildade, aleluia, de entregar a sua alma e o seu espírito a Deus. Continua fazendo, aleluia, as coisas do maligno, continua maltratando, aleluia, continua maldizendo, continua, aleluia, as práticas que te levaram, aleluia, a esse decreto de morte. Glória a Deus, aleluia, glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, por essa palavra, glória a Deus, palavra forte na tarde desse dia, em 2 Reis, aleluia. Somente há um que pode mudar o seu decreto, seja ele qual for, glória a Deus, mas basta, aleluia, ter, em primeiro lugar, a humildade e a sabedoria de entender, aleluia, que nós estamos debaixo do jugo de Deus e somente Ele pode nos salvar. Deus seja hoje e eternamente louvado.